Presbítero Maurício, o senhor se lembra dos primeiros pontos de pregação que surgiram na congregação de Manassum? Nós tínhamos um ponto de pregação ali em Mussaíba. Tinha umas famílias ali e eu pedi permissão ao pastor Laurentino de Macedo na época para nós botarmos um ponto de pregação lá, porque era uma congregação que tinha fechado, quer dizer, há muito tempo e estavam os irmãos sem cultuar. E eu vi as famílias muito carentes, precisando de um ponto de pregação. E nós começamos com um ponto de pregação e terminou, eu pedi permissão ao pastor, juntei com os irmãos e nós fizemos uma congregação lá em Mussaíba. Sabemos que a senhora passou 14 anos na campanha evangelizadora aqui em Manassum e gostaríamos de saber como foi esses 14 anos que a senhora passou aqui administrando jovens e irmãos, né? Verdade. Como foi para a senhora estar nessa obra? Porque é diferente do ciclo de oração, né? Verdade. Como é para a senhora? Pode falar. Foi muita experiência que eu tive e amava a obra do Senhor. Tinha aquele zelo muito grande, né? Preocupava muito pelo prosseguimento da obra do Senhor. E Deus muito me abençoou aqui, fez promessa para mim. E as promessas que Deus falou, tudo se cumpriu na minha vida. Amém. É momento de tristeza comum. Posso falar? Posso dizer? Me emociono hoje, porque hoje está completando 11 meses do falecimento dele. E eu sinto muito a falta dele. Deixou muita lacuna no meu coração. Mas eu creio, eu sei que ele está nos braços de Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui nos dando essa honra ao presbítero André Joaquim, que por algum tempo coordenou essa congregação no Manassum. Ele vai falar um pouco das suas experiências como coordenador. Pai do Senhor, irmão André Joaquim. Pai do Senhor. Nós queremos iniciar perguntando qual foi a sua reação quando o pastor Dário lhe revelou que o senhor ia ser gestor, ou seja, coordenador desta congregação. Como é que sua família reagiu? Como é que foi a sua reação? Pai do Senhor para todos, né? A minha reação, ela foi, para mim, tida com uma certa leveza, porque já tinha sido advertido, avisado antes pelo Senhor nosso Deus. Em um momento estávamos em oração e quando o pastor me convidou para cooperar aqui com ele, aqui na congregação em Manassum, na atual gestão estava o saudoso irmão Amaro Costa, o presbítero Amaro Costa. Eu aceitei e assim aceitei de bom grado, tendo em vista que era a vontade do nosso Deus. Estava sendo estabelecida a vontade do nosso Deus. E uma das coisas que eu assim desejo colocar, a questão que você colocou, a questão da família, como minha família reagiu, ela reagiu da mesma leveza, porque eu havia conversado com a minha esposa a respeito do que Deus havia revelado a mim e de um momento que nós estivemos juntos aqui na igreja, onde Deus sinalizou claramente para mim que eu estaria cooperando com o pastor da igreja, cooperando com o Senhor na obra dele aqui na congregação. Eu quero sempre salientar da importância da família, da esposa, dos filhos, no caso da minha filha, a Mirella e a Marília, que é a mais nova. Nós sempre comunicava para ela algumas necessidades que havíamos da congregação. Então nós estávamos sempre juntos, fazíamos constante oração pela congregação, pelos membros da igreja. E uma coisa que me admirou muito, que me alegrou muito o meu coração, foi ver que as minhas filhas, elas começaram bem cedo, junto com a minha esposa, a fazer parte do ministério que Deus havia me convidado para, por sua graça, cooperar com o pastor, com o nosso pastor Dário aqui no campo e especificamente aqui na congregação de Manassum. Eu quero desde já falar sobre o prazer que eu tenho de estar trabalhando com essa campanha há 2 anos como vice-dirigente e estamos agora no nosso 2º aniversário e este ano comemorando 30 anos. Mas eu estou alegre, satisfeito devido ao que Deus está fazendo e realizando no meio do seu povo aqui neste lugar. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo.
e Deus está fazendo coisa extraordinária, vai continuar a fazer em nosso meio. A maior satisfação para mim é saber que eu fui um fundador e hoje, pela misericórdia e a confiança que o nosso presbítero da igreja tem proporcionado à minha pessoa de estar na direção desse órgão. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor tem me concedido. Um dos fundadores do conjunto musical, quando essa igreja ainda era uma igreja pequena, igreja de Talba. Então eu fui um dos fundadores e hoje, pela misericórdia, eu estou aqui agradecendo a Deus por 30 anos que o mesmo conjunto completou neste ano. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, também o tempo que está completando 30 anos de existência. Então para mim é uma honra de estar aqui com meus irmãos e pelo apoio dos nossos presbíteros que passaram aqui, também pelo pastor da igreja, e para mim é uma satisfação de aqui estar agradecendo a Deus por tudo. Paz do Senhor para os irmãos, eu me sinto honrada, privilegiada de participar dessa entrevista, a qual eu participei das crianças aqui em Manassu. Lembro muito bem de tudo quanto eu fiz aqui, e depois das crianças passei para o grupo jovem, o grupo de gesto, como muitas pessoas conhecem, 12 anos no grupo de gesto. Depois eu passei para o grupo Excelência do Louvor, aonde a gente vai completar agora 13 anos, em novembro. Me sinto muito feliz de estar como dirigente do grupo Excelência, adorando ao Senhor. E hoje também me encontro fazendo parte na comissão do Círculo de Oração. Me sinto feliz sendo uma mulher de Círculo de Oração, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, sendo casada hoje com 2 filhos, onde um já passou pelas crianças, se encontra nos adolescentes, e o outro está fazendo parte nas crianças Cordeirinho do Senhor, o qual eu fiz um dia e nunca pensei que ia ter filhos e que os meus filhos iam passar por tudo quanto eu já passei, crianças, adolescentes, tudo aqui nesta consagração, nessa igreja, onde tudo começou, de Tábua, mas foi aqui que eu aprendi a andar firme nos caminhos do Senhor e continuo de pé até hoje, debaixo do sangue do nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com o nosso presbítero Joel Francisco Fernando, o mesmo é o coordenador atual da congregação de Manassu 1, o mesmo também está coordenando esse trabalho, desse histórico de 30 anos de Manassu, e nesta feita ele vai ser entrevistado por nós para falar um pouco das suas experiências. Pai do Senhor, presbítero Joel. Pai do Senhor. Muitas coisas nós poderíamos lhe perguntar nesta noite, mas nós queremos que o senhor iniciasse falando. Nós sabemos que o senhor é um presbítero que tem suas atividades seculares, mesmo assim o senhor é um presbítero frequente, presente nas congregações. Nós queremos que o senhor falasse um pouco sobre o esforço e a renúncia necessária para fazer a obra do Senhor nos dias de hoje. Primeiro eu quero dizer que eu me sinto feliz em fazer essa obra. E diante dessas condições de poder dar uma assistência a uma igreja como Manassu 1, é claro que, primeira coisa, nós pedimos a ajuda de Deus, E, em segundo lugar, eu digo que a minha família, que ora por mim, me ajuda, me entende, no momento que, às vezes, eu quero atender a minha família, mas por conta de uma necessidade da igreja, às vezes eu converso e digo que eu preciso ir na congregação para assisti-la, Porque a igreja, uma vez que a gente estamos diante dessa obra, é necessário que temos que ser assistentes, dar um apoio aos crentes que querem conversar conosco, a uma palavra na congregação, a uma escala que a gente atende. E, em terceiro lugar, eu atribuo também aos obreiros, que eles cooperam, ele dá a sua ajuda. E sempre que eu preciso deles, numa cooperação, eles estão sempre disponíveis a me ajudar. Quando eu falo obreiro, eu digo também aos dirigentes, os dirigentes de órgão, os dirigentes de campanha de união de adolescentes e de órgão de louvores, ciclo de oração também, tanto como ora por mim, mas também contribui com a sua cooperação, assim, nos assistindo diante de uma necessidade que às vezes eu não posso atendê-la,
e tem um obreiro que ele tem capacidade de atender aquele trabalho, eu peço para ele fazer, ele faz. Presbítero, nós queremos que o senhor comentasse um pouco sobre os benefícios dessas atividades que o nosso pastor Dário tem trazido para o campo de Jaboatão, como os preleitores jovens do culto jovem, os trabalhos de pré-congresso nas congregações poli e o PROAT que está sendo implantado agora. Quais os benefícios que isso vai trazer para o povo do Senhor aqui em Jaboatão? Eu digo que esse trabalho é de suma importância, né? Até porque já acontece em Recife há alguns anos e a gente temos o desejo de que fosse implantado aqui. E dentro dessa condição que o pastor vai implantando, como eleitor de culto jovem, isso trouxe assim que trouxe já de imediato um crescimento muito grande. Vejo muitos jovens se dedicando à leitura da palavra, se dedicando à oração, e isso deixa a gente assim maravilhado, né? Uma vez que estamos diante da obra cooperando com o pastor, isso marca nossas vidas, né? Porque vimos que os jovens de hoje, ele tem uma dedicação maior de pregares a palavra de Deus, de orar, de manter-se no lugar para que Deus venha cumprir com as promessas na vida dele, uma vez que eles estão se dedicando, e aí Deus começa a trabalhar, fazendo-lhe promessa que um dia ele possa estar no nosso lugar, né? Nós vamos passando e enquanto Jesus não vem, Deus vai levantando outros para fazer essa obra. Não somente os preletores de culto jovem, mas também como o PROAT, como o Congresso Jovem, nos pré-congressos. É claro que nos pré-congressos, né, isso é muita correria, mas eu digo que é louvável. Nos marca não somente a vida dos jovens, mas marca também as nossas vidas como presbítero da igreja, como dirigente de culto. E aí a gente vê que Deus é presente no culto, Deus batiza com o Espírito Santo, faz promessa, nos renova. E aí a gente vê a operação de Deus de tal forma. E agora com a implantação do PROAT, eu acredito que não vai ser diferente. Eu acredito que Deus também vai aparecer na vida das pessoas da terceira idade e vai salvar, vai batizar, vai curar. Eu acredito que isso aí vai ser algo marcante nas nossas vidas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, qual é o caminho que eles devem seguir para ser usados por Deus no futuro, assim como o Senhor. Eu digo que o texto que eu quero até deixar é o Salmo de número 119, e versículo 9, que ele diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Eu acredito que uma das formas para Deus cumprir com as suas promessas na vida do jovem é ele manter-se puro. Ele manter-se, essa pureza significa que ele tenha uma dedicação em estar perto de Deus, na oração, na leitura da palavra. E aí eu vejo que o jovem de hoje tem essa facilidade, né? Conhece a leitura gramatical e aí Deus com certeza vai usá-lo. E eu acredito que como nós, que hoje estamos aqui cooperando com o pastor e com Deus, naqueles dias, né? A gente também ficava ansioso que um dia viesse a ser um obreiro da igreja. E eu acredito que Deus vai fazer da mesma forma. Se uma vez ele tem uma promessa de Deus, se ele se manter no lugar, naquilo que Deus pediu que ele estivesse, eu acredito que Deus vai cumprir com as suas promessas. E com certeza eles podem até fazer obras melhor ou maiores do que aquela que nós estamos fazendo. Joel, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, que Deus continue abençoando. Amém. Amém. Deus abençoe também.